Bom dia a todos. Começamos mais uma manhã na presença do nosso Senhor Jesus. Domingo de manhã, e se nós olharmos para trás, a gente vai perceber que já se passaram três meses. Eu sei que foi difícil para muitas pessoas, eu sei que foi difícil na questão financeira, na questão emocional, questões até espirituais, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: nestes 3 meses que passaram, se vocês olharem todos esses dias anteriores, vocês perceberão que Jesus cuidou de vocês o tempo todo, que Deus esteve com vocês o tempo todo. Eu sei que pessoas adoeceram, outras faleceram, mas eu sei que vocês continuaram lutando. Se vocês olharem para isso, vocês perceberão que vocês lutaram porque vocês têm esperança de ver, sim, um mundo melhor, uma esperança de que Deus está cuidando de tudo e todas as coisas. E por isso, hoje de manhã, você pode dizer, sabe o quê? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que é difícil, mas eu queria que vocês deixassem de pensar nas coisas da terra, começassem a pensar nas coisas do alto e dissessem nessa manhã o seguinte: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor colocou no meu coração a esperança. Por isso eu posso acordar todos os dias de manhã e continuar lutando. A palavra de Deus diz o seguinte em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança num Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor colocou nos nossos corações a esperança e por isso nós lutamos e por isso nós trabalhamos. Porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado deste mundo, mesmo que a gente não tenha entendido como esse cuidado tem ocorrido. Mas nós, pela fé, nós queremos te dizer muito obrigado. Obrigado porque o Senhor cuidou da nossa casa. Obrigado porque o Senhor não deixou a gente desanimar. Obrigado porque o Senhor colocou no nosso coração todos os dias e todas as manhãs, mesmo que a gente esteve a gente sentiu um pouco de desânimo, mas o Senhor colocou no nosso coração a esperança e por isso nós acordamos, nós lutamos, porque nós sabemos que este mundo pertence ao Senhor. Nós sabemos que o amanhã pertence ao Senhor e por isso nós todos os dias nós trabalhamos com a certeza de que o Senhor providencia, que o Senhor cuida, que o Senhor está conosco e que o Senhor todos os dias faz desse mundo um mundo melhor, mesmo que coisas ruins aconteçam. Nós oramos agradecidos. No nome de Jesus, dizemos amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia
agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Antes me amou, mesmo quando era teu inimigo, e tão incapaz de te reconhecer. Minha vergonha e ruína levaste contigo Pra me resgatar de quem eu era e recomeçar em quem tu és. o Senhor de toda glória, Redentor de toda a história, que da morte trouxe a vida aos que são teus. Tu és o meu Deus e tudo que sou é só pra te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. Se esvaziou para ser semelhante a um homem, servo se fez mesmo sendo rei. Tudo entregou, derramando seu sangue na cruz pra me resgatar de quem eu era e recomeçar em quem tu és. O Senhor de
Senhor de toda glória, Redentor de toda história, e da morte trouxe a vida aos que são teus. Tu és o meu Deus, e tudo que sou é só pra te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. Tu és o meu Deus, e tudo que sou é só pra te dar louvor. Senhor que venceu e nos transportou ao reino do teu amor. Eu imagino que nesses últimos dias todos nós tenhamos vivido dias de angústia. São notícias que se contradizem, são informações que não têm tanta precisão e a gente às vezes se sente perturbado e angustiado. E isso faz parte e tem sido cada vez mais comum nos nossos dias. Mas eu queria convidar vocês a refletir sobre um salmo. Salmo 42:11, que diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ainda que a tempestade seja forte, que o barulho, a poluição do dia a dia impeça que a gente consiga ouvir claramente e enxergar claramente, a gente precisa se lembrar que o lugar do nosso coração, da nossa esperança, e onde nós devemos descansar a nossa alma é em Deus. E quantas vezes a gente esquece disso? Então eu queria convidar você agora a gente ter um momento de oração e pedir perdão pela nossa incredulidade, por esse ceticismo tão vivo em nossos dias e esse cinismo da fé que nos impede de enxergar o amor e a graça de Deus, mesmo em dias tão difíceis. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos lembrado dia a dia quem Tu és. E mesmo nessas circunstâncias onde o chão parece não ter firmeza, onde o barco parece balançar como nunca antes, o Senhor tem nos lembrado que em Ti temos segurança, temos conforto, consolo e abrigo. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos porque a gente se esquece disso e nossa boca professa incredulidade, nós perdemos a esperança e o nosso coração enfraquece. Nos perdoa, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus, não nos deixe esquecer de quem Tu és, de tudo que o Senhor já fez, faz e fará, por amor do Teu nome, Pai. Te louvamos e te agradecemos, porque podemos te chamar de Pai. É em nome de Jesus que nós te clamamos. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor
deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Conforme anunciado, conforme falado, durante essa série que a gente está fazendo em Lucas, nós teremos algumas surpresas. E a surpresa dessa manhã, eu trouxe para vocês um grande amigo para poder compartilhar a palavra de Deus, Daniel Guanais. Ele é lá do Rio de Janeiro, vocês perceberão por causa do sotaque. E hoje é um prazer poder recebê-lo. Gostaria que vocês, Igreja Presbiteriana de Perdizes e amigos de você também que tem nos acompanhado, lembrasse do Daniel Guanais, orasse por ele e orasse também pela igreja dele. Daniel Guanais, que Deus abençoe, a palavra é toda sua. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Perdizes. Alegria participar da celebração de vocês aqui de forma remota, como todos estamos nos encontrando nesse período, certo? Os nossos encontros virtuais. Mas é uma alegria participar daqui do Rio, da celebração de uma igreja pela qual tenho tanto carinho, acompanho sempre de longe o trabalho de vocês, oro por vocês. É uma alegria para a nossa comunidade poder participar daquilo que vocês fazem e ver os frutos do trabalho. Quero deixar meu abraço para todos. Robson, meu amigo, Deus abençoe sua vida e continue abençoando a comunidade inteira. Recebam todos vocês meu abraço e o meu desejo de que estejam bem, de que estejam com saúde e de que estejam em paz. Eu queria ler com vocês
Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2, do verso 21 ao verso 40. Lucas é, dos 4 evangelhos, um que salta aos meus olhos de forma muito especial. A escrita de Lucas é muito fascinante, né? E a gente tem em Lucas alguns registros e alguns detalhes da história de Jesus que a gente não encontra equivalência em outros evangelhos. E esse texto, esse trecho, é um que se enquadra exatamente nesse lugar, né? De um trecho que a gente só encontra na narrativa de Lucas. E o texto diz assim, a partir do verso 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Você já deve ter percebido isso nas suas leituras dos evangelhos. Existe um gap entre o nascimento de Jesus e o início do seu ministério, já na vida adulta. Os mestres em Israel começavam, no geral, o seu ministério com 30 anos aproximadamente. Foi exatamente o mesmo período de vida que Jesus tornou público o seu ministério de mestre, de profeta e de proclamador das boas novas do reino do seu Pai. A gente tem nos evangelhos relatos sobre o nascimento de Jesus, a gente tem relatos sobre a fala dos anjos, tanto a Maria quanto a José, e depois a gente tem um salto, com exceção da informação que Lucas nos traz. Talvez pela sua formação enquanto um historiador, Lucas se dedica mais a detalhes e a percepções da história de Jesus que os outros evangelistas não se dedicavam. E Lucas fala, por exemplo, de um ocorrido de Jesus com 12 anos, quando ele discute com os doutores, ele debate com os doutores a lei, como era costume dos meninos nessa fase, e fala também de um episódio imediatamente após ao nascimento de Jesus, poucos dias após o nascimento de Jesus, que é o episódio em questão. Jesus era judeu, nasce nesse contexto,
e, como tal, Jesus é levado pelos seus pais para o cumprimento dos ritos da sua própria tradição. Com 8 dias de vida, um menino era levado ao templo para o cumprimento dos ritos da tradição judaica. E foi exatamente o que aconteceu com José e Maria, que levaram aquele bebê que eles carregavam nos braços e que receberam de forma tão especial, com visita de anjo, com uma concepção miraculosa, com toda essa informação que eles já tinham, eles levam esse menino ao templo para que os ritos da tradição daquela gente se cumprissem. Acontece que, quando eles chegam no templo, 2 pessoas muito peculiares falam 2 coisas e agem de forma muito especial, causando espanto, inclusive, no pai e na mãe do menino, que já estavam acostumados com notícias especiais sobre ele. Quero lembrar você, como você sabe, que José e Maria, eu disse isso ainda há pouco, foram visitados por anjos que falavam sobre o menino que haveria de nascer, o nome que ele deveria receber, como ele seria chamado Filho de Deus, como através dele viria a redenção para o seu povo, ele redimiria o seu povo, dos pecados deles. Toda essa informação José e Maria tinham acerca do menino e sabiam, portanto, quão especial era o pequeno Jesus. Mesmo assim, quando no templo, com 8 dias, o menino é levado pelos seus pais, o que eles ouvem acerca de Jesus fez com que, num português muito claro, o queixo de José e Maria caíssem. O que eles ouvem acerca de Jesus? Bem, eles ouvem falas de 2 personagens interessantes, que só aparecem aqui. Poucas coisas são faladas sobre essas 2 personagens, mas o suficiente para a gente perceber a forma de Deus de agir na história e a beleza do ministério e da função de Jesus na humanidade. A primeira dessas personagens é um senhor chamado Simeão, que aparece aqui no texto de Lucas e acerca de quem a gente ouve o seguinte: Simeão era um homem que vivia em Jerusalém, que era justo, piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. 4 descrições aqui, poucas, mas suficientes, vamos combinar, para formarem um belo de um currículo de vida, né? Homem justo, homem comprometido com a justiça, com a equidade, homem que ambiciona um mundo em que as coisas estejam no seu devido lugar. A gente pensa muito em justiça a partir da sua concepção romana, de justiça dentro da perspectiva do direito. Lembre-se que nas páginas da Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento e nos Evangelhos, onde a influência da cultura romana não tem tanta força para aquele povo que vivia naquela época, a partir das cartas você já tem mais influência nesse sentido, mas para a cultura do Antigo Testamento e desse povo do Evangelho, dos Evangelhos, a ideia de justiça tem muito mais a ver com o estabelecimento da paz, do equilíbrio e da harmonia na terra do que com qualquer outra coisa. Simeão é um homem justo, é um homem que deseja um mundo onde as coisas estejam nos seus devidos lugares, onde as pessoas desfrutem do shalom de Deus, da paz de Deus. Um homem justo, um homem piedoso, um homem pio, um homem que busca a pureza, um homem que busca viver a partir da retidão. Percebe que são virtudes que poderiam ser chamadas de irmãs siamesas? Homens justos são homens piedosos. É impossível eu desejar justiça sem que carregue dentro de mim um anseio de ser uma pessoa piedosa. Simeão era justo e era piedoso. Porque era piedoso, buscava justiça. Porque buscava justiça, cultivava piedade no coração. Homem justo, homem piedoso, homem de esperança, aguardava a consolação de Israel. Ou seja, era um homem que se movimentava não apenas pelo que via, porque ele via era a opressão do seu povo,
a violência de impérios contra si. O que ele via era Israel ser subjugada por povos e nações, mas ele aguardava a consolação. Fazendo uma analogia aqui com o discurso do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Simeão era um homem que esperava contra aquilo que ele via. Simeão era desse homem que cultivava uma esperança dessa sorte, a esperança que é movida contra aquilo que se vê. Ele aguardava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Era um homem cuja vida manifestava a presença do Eterno. Então, esse é um currículo de vida, vamos combinar? Isso é uma ambição. Eu desejo ser justo, piedoso, aguardar consolação e ter sobre mim o Espírito Santo. Parece que Simeão era um homem muito sensível ao que o Espírito dizia ao seu coração. Porque o que Lucas registra é que Simeão tinha recebido do Espírito a convicção e a notícia de que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. Essa é a expressão que Lucas usa aqui. Ele não voltaria para o Pai Celeste, ele não interromperia esse ciclo de vida que temos aqui, sem que ele visse com os seus olhos o Cristo. E ele guardava essa convicção no coração. Essa é uma área muito subjetiva da nossa experiência de fé, né? Quando a gente ouve Deus no coração, a gente ouve Deus no coração e a gente guarda. E em menor ou em menor grau, a gente se movimenta a partir daquilo que a gente ouviu Deus dizer ao nosso coração. E é o tipo de coisa sobre a qual a gente nem sempre racionaliza, nem sempre partilha. Impressões de Deus no coração têm a ver com aquela dimensão da fé que permanece no campo da subjetividade. Você não dá provas de que Deus lhe falou ao coração. Você não escreve tratados e explica racionalmente o que Deus lhe fala ao coração. A experiência de Deus falar ao coração, ela está presente em diversas páginas das Escrituras e ela tem a ver simplesmente com a convicção que a gente tem de que a nossa fé, por mais que seja lógica, inteligente e racional, não é racionalista. Ela não cabe completamente dentro da nossa razão, não está circunscrita aos limites da nossa razão. Há coisas que estão no campo da mística na nossa fé. São experiências que a gente tem com Deus. E Simeão é um homem de experiências com Deus. Não apenas porque entende, não apenas porque confia, mas porque ouve o Espírito no seu coração. E o Espírito tinha falado para ele: você não vai morrer antes de ver o Cristo. E aí, esse homem está no templo justamente no 8º dia de vida de Jesus, ainda um menino. O templo era esse lugar para onde meninos iam, conduzidos pelos seus pais no 8º dia, para que no corpo deles se cumprisse a lei, os preceitos, a tradição. Quando Jesus chega, trazido por Maria e José, Simeão toma esse menino dos braços dos seus pais e faz uma oração a Deus. Ele louva a Deus e diz: ó soberano, como prometeste. Então ele percebe aquele momento como cumprimento de uma promessa. Agora podes despedir em paz o teu servo. Senhor, o Senhor prometeu, eu já posso morrer. É isso que ele está falando em outras palavras. Cumprir a vida. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha só, vamos combinar um negócio? Você olhar para um Jesus que transformou água em vinho, que curou paralítico, que expulsou demônios, que devolveu a vida a Lázaro, que colocou a orelha de Malco no lugar quando Pedro cortou a orelha com a sua espada. Você olhar para esse Jesus
e falar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é uma coisa. Você olhar para um bebê de 8 dias, tomá-lo nos braços e dizer ao Senhor, em louvor, o Senhor pode me levar em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Isso é outra coisa, percebe? Que é o tipo de coisa que não se fala de outra forma que não seja por uma profunda convicção do Espírito de que aquilo que está diante dos seus olhos, ou aquele que está diante dos seus olhos, é o Cristo do Senhor. Há coisas que a gente percebe no Espírito. Na verdade, coisas espirituais se percebem no Espírito, certo? E por coisas espirituais, eu não me refiro apenas a coisas místicas. Eu vou usar a fala de Jesus a Nicodemos, um senhor com quem o mestre conversou certa vez por perceber o seu interesse no que ele fazia. Jesus disse, há coisas que a gente só entende e experimenta se a gente nascer de novo. Há coisas que a gente discerne no Espírito, porque Deus mora dentro da gente e nos revela. Sim, a gente percebe Jesus como Cristo no Espírito. A gente não percebe porque nos ensinaram num livro, porque nos catequizaram, porque nos convenceram. É uma experiência visceral, de lá dentro, no âmago da existência, e dizer, eu vejo nele o Cristo, eu vejo nele a redenção. E se para a gente que percebe isso lendo os evangelhos, que narram o ministério de Jesus em ação, isso já é um grande milagre, imagina um homem olhando para um bebê de 8 dias e dizendo, a salvação que vem está diante dos meus olhos. Eu vi a salvação do Senhor. Eu encontrei redenção diante de mim. E esse homem ainda é um homem à frente do seu tempo. Porque ele diz assim, eu vejo aquele que dará glória a Israel e que será luz para a revelação aos gentios. Você percebe? Porque eu digo que Simeão tem um currículo, não apenas porque o que Lucas disse a respeito dele é bonito, mas porque o testemunho dele confirma isso. Ele vê no bebê o Cristo, e ele tem uma visão ampla, ele diz, é para o benefício do meu povo, é para o benefício das nações. E esse menino que nasce, ele nasce para que Israel tenha a sua beleza revelada, para que o propósito dessa nação no mundo e na história se revele, se descortine, e para que os gentios sejam iluminados. Em outras palavras, o que Simeão está dizendo é que esse menino abençoaria o mundo. Simeão vivencia com as suas próprias palavras, talvez sem saber disso, uma reedição do que Deus diz a Abrão quando o convoca lá em Gênesis, capítulo 12. Na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que Simeão está dizendo é isso. Jesus, revelação de luz para os gentios, abençoe todos os povos, revelação da beleza, da glória de Israel. É por isso que ele olha não apenas para o menino, em louvor a Deus, e ele olha para os seus pais também, e diz assim, esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, aqui uma predição do destino final do menino na cruz. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. A fala preditiva da dor de uma mãe que sepultará o seu filho. Mas é interessante ver o que Simeão percebe em Jesus. Ele diz, esse menino será destinado para a queda e para o reerguimento de muitos em Israel. Sim, Jesus nos derruba e nos soergue. Jesus nos lança em terra e nos levanta. Jesus faz com que a nossa história seja uma reedição da história do apóstolo tardio, Saulo, que é lançado ao chão
por ter sido cegado pela força de uma luz, que era maior do que a força do ódio que ele carregava dentro de si contra os discípulos de Jesus. A mesma experiência que esse homem tem de ser lançado em terra e de ser reerguido como um novo homem, rebatizado e reconduzido para uma nova missão. Essa mesma experiência todos temos. Talvez não na vocação para o exercício de uma missão enquanto causa de vida, mas seguramente para a compreensão de uma nova forma de viver, de um novo sentido para a existência. Louvado seja Jesus que nos lançou por terra e nos reergueu, que nos fez morrer e nos possibilitou ressuscitar com Ele para uma nova história. Simeão fala sobre nós, Simeão fala sobre Jesus, não apenas enquanto aquele que divide a humanidade no tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Simeão fala de Jesus não apenas enquanto aquele que revela os desejos do coração dos que intentavam o mal contra si, dos que maquiavam os seus intentos malignos, disfarçando-os em palavras religiosas, não apenas dizendo que os seus opositores, tardiamente no seu ministério, é o que a gente vê nos evangelhos, teriam os seus planos obscuros expostos pela luz de Jesus. Não apenas isso, o que Simeão está dizendo é que existe uma força tão profunda e visceral no Cristo do Senhor, o menino que estava nos seus braços, que a humanidade seria marcada por ele e cada indivíduo seria marcado por ele. Assim nós cristãos concebemos a história. A história é marcada pelo Cristo. A história não apenas enquanto o palco da humanidade, do desenrolar dos atos, mas a história de todo e cada indivíduo. Através dele vem redenção ou juízo. Todos, diante de Deus, somos medidos segundo a estatura de Jesus, para o que quer que seja, para a nossa própria condenação ou para a experiência da redenção, todos somos medidos segundo a estatura de Jesus. E aqui está um homem, possivelmente idoso, representando uma faixa etária que não recebe honra, dignidade, representando na história da humanidade um tipo de gente para quem as outras pessoas de outras fases da vida passam a dar menos ouvido. Aqui está um homem que poderia ser tratado como um louco, mas que revela o que muitos que são tomados como sábios não conseguem perceber. No menino que nasceu do ventre de Maria e que foi acolhido pela gentileza e pela justiça de José, no menino que nasceu numa família pobre, numa manjedoura, numa estrebaria, no menino que chegou entre os animais na pequena cidade de Belém e que ao 8º dia estava em Jerusalém para ser apresentado no templo. Nele está a redenção de Israel. Simeão, profeta, Simeão, proclamador da boa notícia. A redenção chegou. Para mim e para você, existe a possibilidade de redenção, porque o menino que veio para discernir corações e marcar a humanidade está entre nós, naquele momento, no corpo de um bebê apresentado, mas hoje no Espírito que inunda o nosso ser e nos permite discernir o que, usando a linguagem de Paulo aos Coríntios, com os olhos naturais, nós não conseguimos discernir. Não bastasse o espanto de palavras tão profundas e proféticas desse senhor chamado Simeão, José e Maria, nesse mesmo episódio, ainda se deparam com uma senhora também idosa, 84 anos, profetisa, chamada Ana. Se há beleza na personagem Simeão, você não pode imaginar a força que Ana exala consigo. Por sinal, a gente não encontra Ana em nenhum outro trecho dos evangelhos ou da Bíblia, só aqui. São poucas palavras ditas sobre ela, mas são tão belas, tão profundas. Ana profetiza.
Profetiza numa sociedade patriarcal, machista, numa sociedade em que as mulheres não eram usadas por Deus, assim se lia, assim se percebia. Profetiza, diga-se de passagem, num período que é o início de uma nova fase depois de 4 séculos de silêncio profético. Ou seja, depois de 400 anos sem que Deus suscitasse profetas em Israel, existe uma mulher aqui chamada de profetisa. Há livros de tradição de Israel que dizem que 7 mulheres foram nesse período chamadas de profetisa. Ana é uma delas. Ana, profetisa, filha de Fanuel. Você sabe o que esse nome significa? Fanuel? Face de Deus. Pois é. Ana tinha no nome do seu pai a lembrança de que o Eterno, que havia passado 400 anos em silêncio, tinha uma face. Deus tem face, Deus pode ser visto, Deus pode ser contemplado. Da tribo de Azer. A tribo de Azer era uma das tribos do norte. Israel, o reino que tinha ficado com o maior número de tribos. A tribo de Azer, historicamente, tinha sido eliminado do mapa. É engraçado, né? Ana é uma sobrevivente de uma tribo praticamente extinta, de uma gente que tinha tido o seu nome apagado dos anais da história. Ana é uma sobrevivente. Ana é remanescente de um povo que não é considerado mais um povo porque não existe mais na história, ou pelo menos a gente acha que não existe. Era idosa, muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Que tragédia. Uma mulher que perdeu seu marido depois de 7 anos de casamento. Considerando o período em que as mulheres se casavam em Israel, Ana passou a maior parte da sua vida como uma viúva, o que mais do que um status social era indicador de uma condição de vida. Ana não tinha um marido que cuidasse de si, que provesse. As mulheres não trabalhavam naquela cultura, naquele tempo. Ana era uma mulher que dependia da generosidade, da solidariedade. Tinha ficado viúva depois de 7 anos de casamento. E tinha aqui 84 anos. 84 anos. E nunca deixava o templo. Sempre orava, adorava a Deus e jejuava dia e noite. E aí, nesse mesmo dia em que Simeão encontra o menino, Ana o vê também. E ela discerne também pelo Espírito de que aquele menino era o Filho de Deus. Porque depois que ela deixou o templo, ela falou para todo mundo desse menino. Para todo mundo que aguardava a redenção de Israel. Ana é símbolo das mulheres que não têm voz, que sabem que Deus tem uma face, que carregam na vida a marca do sofrimento, da perda de quem se ama, que depende da generosidade de terceiros, que não tem pedigree, porque é remanescente de uma tribo inexistente, mas que carrega no coração justiça, piedade, e que consegue discernir pelo Espírito que o menino Jesus é aquele que trará a redenção de Israel. Eu não sei você, mas eu olho para esse texto e o que salta aos meus olhos é Deus fala na história a partir de gente que a gente acha que Deus não falará. Quando a gente olha para a história, é engraçado como, com muita facilidade, a gente foca em alguns lugares e algumas pessoas como se daqueles lugares e daquelas pessoas fossem vir a voz de Deus. E a gente olha para outros lugares e pessoas e diz assim, não, esses lugares e essas pessoas não são lugares e pessoas através dos quais eu ouvirei Deus. E Deus está aqui representado na voz e na vez de gente para quem os outros talvez não dessem tanto crédito.
essa mulher que sabe que Deus tem face, e é uma mulher que dificilmente seria ouvida, mas que não se importa se os outros darão crédito ou não à sua voz. Ela insiste em dizer: eu encontrei a redenção de Israel, Ele está entre nós. Deus chegou nesse mundo, Deus está entre nós, existe redenção. Sim, Deus fala através de um idoso que olha para um bebê e diz: eu já posso morrer, eu encontrei a redenção, o mundo será dividido por ele. A pergunta, amigos e amigas, é: a quem nós damos voz? A quem nós escutamos? A quem nós damos vez? Para onde nós olhamos, a fim de discernirmos a voz de Deus nesse mundo? Por quais ruas Deus está clamando? Por quais ruas Deus está falando nesse momento, nesse mundo louco que a gente vive? Num cenário de conflitos, num cenário de injustiça, num cenário de opressão, de violência, num cenário de insegurança, de pandemia, de crise econômica. Para onde nós estamos olhando a fim de ouvirmos e discernirmos a voz de Deus? Para onde estamos olhando? É fácil percebermos Deus na voz e na face daqueles que pousam com Bíblias nas mãos para fotos, daqueles que se valem do nome do Eterno para projetos. É fácil sermos seduzidos e engodados e percebermos Deus, ainda que talvez Deus não esteja, na voz e na figura daqueles que usurpam o seu nome. Fato é, irmãos e irmãs, que há muito, Deus tem falado através de gente que vive à margem, mas que carrega no coração piedade. Simeão e Ana são representantes de um povo que faz o nosso queixo cair, porque a despeito da falta de berço, pedigree, currículo, a despeito de terem sido postos à margem por qualquer que seja o fator, conseguem discernir pelo Espírito aquilo que muitos poderosos não conseguiram perceber. O menino que veio a esse mundo discerne corações, divide histórias, derruba e soergue. Pois então, através do que você discerne Jesus? Através dos livros e dos manuais? Ou através da convicção profunda no seu coração que te é dada pelo mistério do Espírito falar dentro de você, que sim, nele nós encontramos redenção dos nossos pecados? É disso que o texto fala. É não apenas um testemunho de quem Jesus é, mas é também uma denúncia de através de quem você desejará ver o que Deus está fazendo na história. O texto se encerra com Lucas dizendo que depois de terem cumprido o rito, José, Maria e Jesus voltaram para Nazaré da Galileia e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e contando com a graça de Deus sobre ele. Bem, quando eu olho para o texto e vejo Simeão, Ana e Jesus, eu fico pensando, o que eu posso aprender de cada uma dessas personagens, das duas que aparecem como figuras emblemáticas e do menino que perpassa toda a história. De Simeão eu quero aprender a ser justo, piedoso, a guardar a consolação, esperando contra aquilo que eu vejo e experimentar o Espírito sobre a minha vida. De Simeão eu aprendo que no Espírito eu posso discernir Jesus e só Jesus como aquele que me derruba e me soergue, como aquele que me lança ao chão e que me chama por uma nova existência. Em Jesus eu percebo o ponto de convergência e o ponto de divergência da história da humanidade.
em Jesus. Olhe para Jesus. Aprenda com Simeão a, pelo Espírito, discernir não apenas a história da humanidade, mas a sua própria história através de Jesus. Com Ana, eu aprendo que Deus fala através de gente acerca de quem a gente olha e para quem a gente, ou sobre quem a gente fala, dali não pode vir nada da parte de Deus. Com Ana eu aprendo que existe gente que é remanescente de um povo que foi extinto, que cresce com temor, porque o nome do Pai faz lembrar que Deus tem uma face, que contradiz os estigmas sociais, os rótulos, os protocolos, porque a profetiza num tempo em que só se tem profeta, fala com uma autoridade que não tem a ver com a chancela da sociedade, mas com uma convocação divina, e a despeito de correr o risco de não ter a sua voz ouvida, insiste em anunciar para as pessoas a redenção para Israel. Ana é uma mulher mais preocupada em cumprir a sua missão de proclamar o reinado do Cristo do que em proteger a sua reputação de ser considerada possivelmente uma louca por assumir a condição de profetisa e dizer o que quase ninguém ousaria dizer acerca de um menino com 8 dias de existência. E com Jesus eu aprendo que é possível crescer do jeito certo. Crescer e se fortalecer, buscando sabedoria e contando com a graça de Deus. Eu desejo isso para a sua vida, amigo e amiga da Igreja Presbiteriana Perdizes. Eu desejo isso para a sua família, que você seja lançado ao chão e reerguido, existencialmente falando, pela força de Jesus, para começar uma nova história. E que você cresça e se fortaleça, enchendo-se de sabedoria, virtude tão rara e tão necessária, e contando todos os dias com a graça do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Perdizes. Obrigado porque eles têm se dedicado a uma missão tão linda ali onde o Senhor os colocou. E eles têm crescido e frutificado e se fortalecido. E eu peço ao Senhor que jamais falte sabedoria sobre a vida deles. Que eles sejam mais do que uma comunidade que se reúne em torno de um nome, o nome de Jesus. Que eles sejam uma comunidade que se forma a partir dessa experiência de gente que é lançada ao chão para morrer por uma antiga vida e que é chamada de volta para a existência para começar uma nova história a partir da força de Jesus. Que eles encontrem redenção, que eles cultivem a esperança como essa virtude que faz a gente caminhar. Quem encontrou o menino que veio para marcar a história, sabe o que é viver com esperança. E que essa seja a vida que os meus irmãos e irmãs possam experimentar todos os dias da sua jornada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Paz sobre a sua casa, paz sobre a sua vida.
cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes. E se você tem nos acompanhado e deseja colaborar conosco, aqui tem algumas informações de como você pode fazer isso. Nós queremos levar o Evangelho um pouco mais adiante e nós desejamos que você se torne um coparticipante do avanço do reino. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.